Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom domingo a todos. Espero que todos estejam aí bem com a sua família, com a sua vida nesses momentos diferentes que estamos passando, mas estamos unidos, estamos vivos, estamos caminhando, amém? E estamos aqui numa manhã de domingo para começarmos mais uma semana abençoada, principalmente começando pelo estudo da Palavra do Senhor, dedicando esse tempo que você está aí na frente desse aparelho para poder dedicar a meditar na palavra, aprender a palavra, estudar a palavra. Amém, meus irmãos? Minha oração a Deus nessa manhã é que Ele venha abrir o nosso coração, nosso entendimento, a nossa boa vontade para aprender e aceitar o querer do Senhor. Amém? Nós estamos começando um novo trimestre de revista. A revista nossa para este trimestre, o tema é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Amém? Nós sabemos que milagres para nós são coisas impossíveis de serem feitas, inexplicáveis. Esse cenário de milagre vai acontecer quando? No cenário de adversidade, no cenário de necessidade. Amém? Que fala milagres e vitórias, Vitórias vêm em tempos de guerra, Vitórias não vêm em tempo de paz, Nós conseguimos as nossas vitórias guerreando, lutando, batalhando o bom combate, amém? Então, nós vamos passar esse trimestre estudando sobre esses assuntos e calha muito bem a nós, pelos momentos que estamos passando no nosso planeta, no nosso país, de luta contra a pandemia, é uma luta contra problemas financeiros, que de certa forma afeta a todos, Mesmo quem está empregado, quem está desempregado, nós temos que estar orando, temos que estar firmes na fé e aguardar a resposta do Senhor, o milagre do Senhor, a vitória dada pelo Senhor. Amém? Então a lição de hoje é de número 1, meus irmãos, é a primeira lição dessa revista. O tema da lição é prosperando em meio às crises. Amém? Prosperando em meio às crises. Verdade aplicada. O estudo da vida de Isaac. Amém? Vamos falar de Isaac nessa manhã. Contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Então, vamos lembrar aqui, meus irmãos, nós temos que vencer a crise, temos que passar pela crise. Nós temos os nossos interesses, temos as nossas necessidades, precisamos dos nossos milagres, precisamos das nossas vitórias. Mas eu quero já começar a lição lembrando da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, que é além de querer e ter o prazer de nos abençoar, o Senhor Jesus deixou formada a igreja e conta com essa igreja, que somos nós, para continuar a pregação do Evangelho, continuar a apresentação do Evangelho para que almas sejam salvas. E aqui diz como devemos nos comportar em tempos de crise. Nós somos uma carta para o mundo, meus irmãos. Nós somos cristãos, devemos ser imagem, semelhança, caráter de Cristo. E a forma como nós nos comportamos prega ou desprega o Evangelho. Então, é bom lembrarmos aqui desde o começo como é que está a minha vida, como é que está a sua vida como igreja, e lembrar que além, não que não devemos pensar nisso, mas além dos nossos interesses, das nossas necessidades em tempos de crise, nós temos que lembrar que estamos sendo comparados, nós estamos sendo observados e nós devemos estar testemunhando de Cristo. Devemos ser igreja, fazer o que Cristo deixou para a igreja fazer, que é testemunhar dele, da sua palavra e pregar a sua palavra, principalmente com as nossas atitudes, com a forma como nós nos comportamos. Amém? Então o mundo olha como a igreja se comporta em tempos de crise. Amém? Então vamos ter muito cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com o que nós apoiamos, o que nós criticamos, porque nós estamos sendo observados. Amém? Então, a nossa palavra deve ser luz para o mundo, sal para a terra. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, em redes sociais, com o que comentamos, apoia ou não um político,
a uma palavra que alguém lançou, se você curte ou não curte, preste muita atenção se, além da sua opinião, é a opinião de Cristo, né? Se a sua opinião bate com a vontade de Cristo, para que o que nós falamos, o que nós demonstramos com a nossa vida, realmente pregue o Evangelho. Muito cuidado, muito cuidado. Amém? Então a lição de hoje, prosperando em meio às crises. Então nós vamos falar sobre o nosso personagem aqui, né? Nosso texto de referência vai ser a vida de Isaac. Eu vou ler em Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 26, do verso 1 ao 6, que é a nossa lição. Amém? Gênesis 26, do 1 ao 6. E havia fome na terra. Além da primeira fome, foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas as terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Bem, então, a introdução da nossa lição aqui na parte 1 diz assim, esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaque prosperou. A crise não pôde dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Então, Isaque já começa assim. Isaque, mesmo de menino, já foi, de bebê, foi fruto de milagre. Sara não tinha filhos, Abraão não tinha filhos. O Senhor veio prometer, eles tinham mais ou menos uns 80 anos, a Sara. E a Sara foi ter esse filho com mais ou menos 100 anos e Abraão tinha 90. Então, seus pais já eram homens e mulher de Deus, já passavam pelo cuidado de Deus. Isaque aparece como já fruto de um milagre. E em meio a essa esterilidade de Sara, em meio à idade dos dois, que eram tempos de crise para eles, aparece aí Isaque. Então, Isaque já é fruto de um milagre. Então Deus já estava lá começando a vida de Isaque no milagre. Isaque já tinha, por exemplo, experimentado, acho que vamos falar depois na lição, a provisão de Deus em Moriá. Isaque, de repente, ele vira cordeiro de sacrifício. Ele vira um bichinho, um animalzinho para ser sacrificado em Moriá, conforme o pedido de Deus. E ali Deus proveu o cordeiro, Deus poupa a vida de Isaque que ia ser sacrificado. Então Isaque já é personagem, desde a sua concepção. Isaque já é personagem de milagre, já é fruto de milagre, já experimentava milagre. Amém? A lição número 1.1, parte 1.1 da nossa revista, vai dizer assim, Deus sempre proverá recursos. Deus sempre proverá recursos. Então, comecei a lição já dizendo assim, nós temos que nos preocupar em aprender a boa vontade de Deus. Nós temos que procurar saber a vontade de Deus, os propósitos de Deus, para nos encaixarmos nesses propósitos de vida com Deus. Então, ter atitudes positivas, ter atitudes de cristão em meio a crises, em meio a adversidades, já nos ajuda, nos faz pregar o Evangelho, nos faz testemunhar de Cristo. Agora, quando nós falamos de recurso, você diz assim, como li aqui, Deus sempre proverá recursos. Então, o que nós pensamos numa palavra dessa? Nós pensamos nos recursos que precisamos, Se é para adquirir um bem, um carro, uma casa, uma roupa, se é para que seja uma sabedoria para um estudante fazer uma prova na escola,
se é um emprego melhor. Nós nos remetemos nosso pensamento, quando dizemos em recursos, em algo de prosperidade financeira e vitórias, né? Que é o que estamos falando. Isso está errado? Não está errado. Eu estou dizendo que isso é comum do ser humano. Agora, quando nos remetemos, nós pensamos qual a vontade de Deus, Deus provê recursos principalmente para nos relacionarmos com Ele. Por exemplo, né? No ato de, naquele encontro, naquela conversa, naquela experiência de Deus com Abraão, eles tinham ali um relacionamento que estava ficando cada vez mais estreito, mais forte, mais firme. E Deus, nesse relacionamento, queria ver a fé de Abraão, a sinceridade de Abraão, a disposição de Abraão, a fidelidade de Abraão. E Deus faz o quê? Deus pede para que ele ofereça seu filho Isaque, seu único filho Isaque, fruto de milagres, fruto da ação de Deus numa esterilidade. E Deus quer esse sacrifício para estreitar esse relacionamento, quer ver a fidelidade de Abraão e pede uma coisa muito importante para ele, talvez o mais importante da vida dele, pede o seu filho, né? Então ali o que ia acontecer em Moriá? Ia acontecer um sacrifício, ia acontecer uma oferta a Deus, ia acontecer um ato, uma atitude de Abraão adorando a Deus. Mas o problema é que Deus pediu o seu próprio filho. E estava tão estreito esse relacionamento, tão íntimo, tão forte, esse relacionamento com Deus, essa fidelidade de Abraão a Deus, que ele vai, pega o seu filho e sobe para sacrificá-lo, para matá-lo, né? E nesse momento, o que acontece? Vocês conhecem a história, no momento em que Abraão pega lá o machado, o cutelo para sacrificar seu filho, Deus manda parar e Deus providencia o cordeiro, né? Então Deus pede o sacrifício, Deus pede uma ação, Deus está trabalhando o relacionamento dele com Abraão e ele mesmo providencia o recurso para que Abraão possa oferecer esse sacrifício depois sem matar seu próprio filho. Então, nós precisamos pensar nisso. Deus sempre proverá recursos, principalmente para nos relacionarmos com Ele. Então, Deus proveu o cordeiro, Deus proveu o dízimo, Deus proveu louvor para adorá-lo, Deus produz a paz para ouvi-lo, a paciência, a atenção, Deus provê o fruto para fazermos a sua vontade, o fruto do Espírito, o fruto que nos faz relacionar com o mundo, o fruto que nos faz testemunhar da igreja. O Deus provê o Espírito Santo para nos capacitar, Deus nos provê o Espírito Santo para nos transformar. Então veja bem, quando Deus pede coisas, Deus procura o relacionamento com o homem, Ele mesmo provê aquilo que o homem precisa para fazê-lo. Então, muitas pessoas não conseguem um relacionamento íntimo com Deus porque buscam com seus próprios recursos, com sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento, com a sua própria boa vontade que seja. Eu vou me colocar de joelhos por 3 horas para falar com Deus, porque Deus vai me ouvir. Será? Tem gente que fala muito mais com Deus em 3 minutos do que o outro com Deus em 3 horas. Então não é questão de tempo de joelho, é questão de tempo de relacionamento, é questão de intensidade de relacionamento com Deus. E quando Deus quer melhorar isso, Ele mesmo provê os recursos, né? O Espírito Santo, por exemplo, para nos ajudar a fazer isso. Amém? Então, creia que Deus provê todos os recursos que você precisa para a sua vida, mas principalmente preste atenção nos recursos que Deus provê para que você melhore e aperfeiçoe a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele próprio. Aleluia! A parte 1:2 da nossa lição diz fé em meio à dor. Vou ler uma parte da revista aqui. Com a sua atitude, Abraão ensina a Isaque que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. O menininho fala para o pai: pai, eu estou vendo aí o fogo, estou vendo a lenha, vai fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Falta o principal. E Abraão fala: Isaque, fique tranquilo que Deus proverá. Então, Abraão acreditava, Abraão se relacionava, Abraão conhecia um Deus provedor de todas as coisas. Então, mesmo passando por todo aquele momento de caminhada até aquele monte para sacrificar seu filho, para Abraão, mesmo sendo um pedido de Deus, para ele foi um momento de crise,
porque ele ia entregar aquilo que ele mais amava. Para Isaac, que estava ali pequeno ainda, mas já passava um momento de crise, porque sei lá, se desconfiava, né, do que ia acontecer, mas o menino pergunta: pai, está faltando alguma coisa. Quando o pai diz: Deus proverá, Isaac continua sua caminhada, né, vai deitar lá em cima do lenho para ser sacrificado, calado e aceitando a vontade de Deus. Amém? Até que Deus entre com a providência, até que Deus entrou com um milagre de um carneirinho lá, de um cordeirinho prontinho, separado, preparado para o sacrifício. Aleluia. Vamos para a parte 2 da nossa revista. A crise chega então para Isaac. Vamos falar de Isaac aqui, né? Depois da morte de Abraão, do seu pai, Isaac casado com Rebeca. Rebeca era estéril, Rebeca não tinha filho. Deus entra com providência e Isaac vai ser pai de Esaú e Jacó. Aí chega a fome, né? Chega a necessidade. Apesar de Isaac ter herdado do seu pai muitas coisas, Isaac agora estava vivendo um novo momento. Agora ele era o pai, agora ele tinha filhos e eles estavam enfrentando uma fome devastadora. Ele vai então para Gerar, terra dos filisteus. 2:1. Deus te faz prosperar em meio à crise. Então vamos acompanhando aí a vida de Isaac, o exemplo de Isaac. Eu vou ler a parte 2:1 da nossa revista, que diz que Deus é fiel às suas promessas. Amém? Cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez, à fome, a situações financeiras. Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura, de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito, para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele. Está em Gênesis 26, do 2 e 3, que nós lemos agora há pouco. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próspero como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho. Sobre essa ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Deus é fiel às suas promessas. Então, nós falamos aqui de Isaac e das promessas que Deus tinha feito a Abraão, as promessas que Deus renovou com Isaac, e nós com isso, né? E nós, que nós temos a ver com isso? Meus irmãos, ler Bíblia é isso, é você ler a Bíblia, entender a Bíblia, Deus dá o discernimento e você aplica isso à sua vida. O que eu tenho a ver com a fé de Abraão, o que eu tenho a ver com a fé de Isaac, o que eu tenho a ver com a bênção prometida a Abraão, o que eu tenho nesse texto a ver com a bênção prometida a Isaac. É pensar que promessas, se eles tinham promessas, e eles, como vimos Abraão, como vimos Isaac, prosperaram em meio à crise, tiveram vitórias, receberam milagres em meio à crise, porque a bênção do Senhor estava com eles, porque a promessa do Senhor estava com eles. Eu pergunto, que promessas então temos de Deus? Eles tinham promessas, eles tinham um relacionamento com Deus. Então não é simplesmente falar, Senhor, faz comigo, o Senhor fez com Isaac, não é isso. Nós precisamos fazer como Isaac fez. Deus é Deus, Isaac é Isaac, e nós somos o quê? Né? Então, o que eu tenho a ver com isso? Que promessas nós temos de Deus? Quanto nós conhecemos de Bíblia para saber que promessas temos de Deus para a nossa vida? Deus pode fazer uma promessa no particular? Sim. Pode usar um profeta, pode um anjo vir falar, Deus pode falar diretamente do seu coração, de fazer uma promessa particular, de causar uma experiência particular com Ele, mas que promessas nós temos de Deus, né? Que promessas Deus já nos deixou para que garanta a nossa vitória, para que garanta a nossa bênção em tempos de crise e fora de crise.
Então, quando conhecemos da Bíblia, vou pegar alguns trechos, porque é bastante, irmãos. Tem bastante promessa que Deus fez, não especificamente a uma pessoa, mas fez ao povo seu, fez a igreja sua. Eu vou ler aqui, por exemplo, Bíblia, Isaías 40, 17. Vou pegar só alguns, tá? Por causa do nosso tempo é curto. Isaías 40, 17. Isaías 41, 17, irmãos. Isaías 41, 17. Vou ler aqui na minha Bíblia. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Não está falando ímpio ou não ímpio, está dizendo o aflito, o necessitado busca água e não acha. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Então Deus ouve quem? Quem está falando. Deus ouve quem está clamando. Então ele começa aqui dizendo assim, olha, os aflitos necessitados, vamos levar esse negócio de água para diante, tá? Necessidades da alma, não é? A água aqui seria um exemplo, mas Deus está dizendo assim, alguém tem uma necessidade, busca resolver isso e não consegue, né? Ele está sofrendo, mas eu, diz o Senhor, os ouvirei. Deus ouve quem fala, Deus ouve quem clama, Deus ouve quem geme, Deus ouve quem ora. Eu, Deus de Israel, não o desampararei. Isso aqui é promessa. Amém? Para quem? Para quem é filho de Deus, para quem é servo de Deus, para quem tem relacionamento com Deus, para quem fala com Deus. Abrirei rios. Aí vem Deus com o seu milagre, aí vem Deus com o seu operar, conforme a sua vontade, conforme o seu jeito de agir, não o nosso. Por exemplo, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Normalmente a fonte está em cima e o rio está embaixo. O Senhor está dizendo, põe o rio em cima, a fonte embaixo. Tornarei o deserto em tanques de água e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de citro e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei o ermo e a faia, o meiro e o álamo. Plantarei flores, né, árvores no meio do deserto, farei brotar água no meio do deserto, ou seja, no meio da necessidade eu trarei a provisão, eu trarei com a providência. Para que tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz, irmãos, tem propósito. Nós precisamos nos encaixarmos, né, estarmos sobre o propósito de Deus, estarmos com a nossa vida pautada dentro dos propósitos de Deus. Aqui o propósito, para que todos fiquem satisfeitos. Não, a Bíblia diz assim, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. É para conhecer Deus. Deus usa esse momento de dificuldade, esse momento de necessidade, de caos. Vamos dizer assim, ele exemplificou aqui o deserto, né? Seco, árido, com plantas boas, com água, com lagos. Ou seja, eu entro com providência para mostrar, para que as pessoas entendam que eu, Deus, fiz isso. Que eu, o Senhor, sou capaz de fazer isso, que eu criei isso, que eu existo. Aleluia! Então, a forma de Deus se manifestar é para que ele seja conhecido, né? Para que ele seja buscado, que ele seja fruto de interesse de alguém, que alguém possa encontrá-lo e ser abençoado por isso. Vou ler outro texto de Isaías que eu gosto bastante, Isaías 61. 61. Então Deus faz do jeito dele. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor